Então tá, bom dia. Eu aqui, 23 de agosto de 2024, sexta-feira, já assim, ficando meio que angustiado, porque a gente vai entrar agora num período de aridez de notícia, certo? Eu faço formação jornalística no site 247, principalmente pela manhã, e não há o programa Bom Dia 247 no sábado, nem no domingo. Não há Bom Dia 247, nem no sábado, nem no domingo, certo? E aí... Mas tudo bem, vamos fazer com o que a gente tem, vamos aí contrabalançar essa ansiedade, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa primeiro. Eu tô aqui com a internet aberta num poema de Carlos Drummond de Andrade intitulado E Agora José, porque eu estava escutando notícias da Venezuela, certo? E lá, aí, sabe, estão vivendo lá um problema deles lá na Venezuela, de eleição presidencial, certo? E tá todo mundo de olho, rapaz, todo mundo de olho na Venezuela, como se a Venezuela fosse importante. Me faz lembrar sempre, quando eu estou assim pensando essas coisas, sabe, no filme que eu assisti sobre Átila, o Uno, certo? Quando ele já no final do Império Romano estava ali, sabe, incomodando, ele estava movimentando com o povo dele para cima e para baixo ali naquele caldeirão que era a Europa, cheia de tribos, certo, de tribos rebeldes, de tribos agitadas pelo exército romano, sabe, colonizador, sabe, pessoal atrás de riqueza ali, o Júlio César muito doido, entendeu? Só que nesse tempo aí, Júlio César já tinha levado farelo, tinha sido espetado por 23 golpes de punhal, e não sei se os senadores usavam a sica, que era um punhal, sabe, de onde vem a palavra sicário, entendeu? Foi o que eu li, certo? E eu não sei se ali o filho de criação dele, o Brutus, sabe, usava uma sica, entendeu? Eu não sei. Mas assim, ali, sabe, a lembrança me assalta, bicho, não tem para onde correr o Uno, sabe, o Uno era ali, sabe, os Unos eram povos ali, ali, sabe, que viviam na fronteira do Império Romano. Os romanos, porra, adiantaram as fronteiras dele para o mundo, rapaz. Vê se pode uma coisa dessa, certo? Um povo guloso, rapaz, um povo guloso de riqueza. Meia dúzia ali de senadores, sabe? Eu não sei se chegava a 90, certo? Mas ali, sabe, formando exército, contratando pessoas, dando mão de obra ali, sabe, para agricultores, sabe, mercenários e o escambau. E ali formando um exército de milhares de soldados, sabe? Treinando esse pessoal, levando esse pessoal para os campos de batalha, sabe? Porra, bicho. E hoje a Kamala, ontem, certo? Ela foi endossada como candidata à presidência da República dos Estados Unidos da América, certo? E ela já veio com esse discurso de mais do mesmo, certo? Para deixar como está, certo? As questões ali na faixa de Gaza, as questões da guerra da Ucrânia, as questões contra a China, as questões contra a Rússia, as questões já vê que contra o Brasil também, sabe? Se a gente bobear. Enfim, sabe? Mas aí é uma outra questão, inclusive eu fiz uma pergunta. E sexo importa nessas questões, certo? Ali, para definir um conceito, você reúne uma série de traços semânticos, certo? Então, para falar dos seres humanos, o principal traço, o mais geralzão, certo, que de ser humano, sabe, é que será homem ou mulher, tá certo? É um dos traços que entra, tá certo? Aí na conformação dentro do campo semântico para definir o conceito de ser humano, tá certo? E a questão é essa, sabe? Num certo ponto aí, ser homem ou ser mulher, sabe? Pertencer a um determinado gênero, sabe? Inclusive nas suas variações, me parece que isso tem pouca importância para definir o que o ser humano é na sua essência. Mas deixando essa digressão de lado e voltando aqui ao que interessa, eu estou agora aqui pensando na Venezuela e nessa confusão, rapaz, que foi instalada. Mas antes de aprofundar um pouco mais aí sobre a Venezuela, eu vou me dedicar aqui a ler o poema do Drummond, só por uma questão de curiosidade, porque tem a pergunta, e agora, José?
tá certo? O Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão do judiciário maior lá da Venezuela, certo? Decidiu, apreciando a questão eleitoral, que as favas foram contadas. Quer dizer, as atas foram contadas, tá certo? E elas ficarão sob segredo, entendeu? Não sendo um detalhe importante. O importante é que eles, lá os membros do Conselho de Justiça do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu, e decidido tá, bicho. A Venezuela é um país. Nós vivemos em 22 um processo eleitoral, sabe? E quando o Tribunal Superior Eleitoral fechou a conta e disse, ó, o presidente é Lula em 22, certo? Acabou. Quem quiser que recorra, tá certo? E não adianta Estados Unidos espernear, União Europeia espernear, sabe? Falarem mal das urnas brasileiras, certo? Até o Maduro se arriscou outro dia a dar um palpite aí, sabe? Dizendo que a urna dele lá na Venezuela era melhor que a nossa. Ambas são eletrônicas, mas a dele era melhor que a nossa porque a deles emitia recibo de papel, tá certo? E a nossa não. Mas o fato foi que, com recibo de papel ou não, quem era o ministro era o Xandão, certo? E ele bateu o martelo e proclamou, pronto, eleito é o Lula e está acabado. Quem quiser que recorra, e não houve recurso. Ficou choradeiro, o mimimi, tá certo? E lá agora na Venezuela aconteceu isso, certo? O Superior Tribunal de Justiça de lá bateu o martelo e disse, o eleito é Maduro e ponto final. As atas ficarão sob segredo de justiça, é um recurso que se tem. Bolsonaro, inclusive, usou e abusou disso, tá certo? Quem quiser agora, sabe, que esperneie, sabe, que aí se autoproclame, sabe, presidente, como fez Guaidó na eleição passada, certo? E por aí vai. Aí eu fiz assim, e agora, José, o que é que o pessoal aí, sabe, da oposição ali, local, na Venezuela e do mundo, inclusive Biden, certo, a Kamala e ali, sabe, não sei mais quem, o Boric ali no Chile já se manifestou, certo? Bom, mas é assim, tá certo? E agora, José, é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou colocar, teve um cara aí que pegou o poema, certo? Os versos do poema e musicou, tá certo? E bora ver, ele fez assim, ele pegou um violão e fez isso. O poema José de Carlos Drummond de Andrade foi publicado originalmente em 1942 na coletânea Poesias. Eu estou lendo o site aqui, sabe? No site é Cultura Geral, certo? culturageral.com/poema e agora José Carlos Drummond de Andrade, tá certo? O poema ilustra o sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade grande, a sua falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, sem saber que caminho tomar. Eu jamais vivi essa experiência, certo? Eu fui interno em seminário, certo? E não me lembro, sabe, de ter ido para a cidade grande e lá me sentia ali, sabe, com sentimento de solidão e abandono. Eu vivi em Manaus sozinho, bicho. Sendo um paraense, certo? A minha família ficou aqui em Belém do Pará, certo? As minhas irmãs, os meus pais foram para Altamira, ficou assim a família dividida. E eu lá, aumentando a divisão, certo? Em Manaus sozinho, certo? Sem eira nem beira, porque não tinha ali, sabe? Tava eu, aquele cara, né, da música, daquele cara lá, sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso. Como é que chama aquele bigodudão? Depois a gente lembra, tá certo? Mas é assim, nunca me vi... Sim, talvez, certo? Sentimento de solidão e abandono do indivíduo na cidade, não necessariamente grande, que foi Manaus, certo? Agora, eu me dediquei a estudar, então não havia falta de esperança e a sensação de que está perdido na vida, eu não me sentia assim, me sentia talvez aí solitário, mas eu fui levando, eu tinha uma motocicleta lindona, sabe, dava aula de violão e tinha aí alguma namorada e fui levando, tá certo? Lá em Manaus isso. Então aqui está o poema José, certo? E diz assim, e agora José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Isso é o Drummond falando, certo? Ou o ego, o alter ego de Drummond, certo? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José?
Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora José, com a chave na mão que abriu a porta, não existe porta, que morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José? José para onde? E aí finda, são as últimas palavras do poema, tá certo? Eu fecho por aqui, tem aí, sabe, uma ideia, sabe, falando o que significa o poema, tá certo? Aí, sabe, tem uma análise e interpretação do poema. Na composição, poeta mostra seu caráter modernista, com elementos com verso livre, a ausência de um padrão métrico nos versos e uso da linguagem popular e cenários cotidianos. O modernismo é um período na literatura brasileira, certo? Que estava ali começou por aqui, na década de 20, certo? Com uma feira que houve aí, não lembro agora mais detalhes disso aí, sabe? Mas houve uma efeméride que aí criou, sabe, onde estavam aí várias figuras desse mundo aí da literatura, tá certo? E o Drummond é próximo disso, eu acho que ele não estava entre os fundadores, mas veja que esse poema é de 42, tá certo? E eu vou parando por aqui a respeito do Agora José, tá certo? É isso aí. Mas é isso. Outro dia, acho que foi no vídeo de ontem, eu falava de Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi um comunista, um marxista, um sindicalista, certo? Ali na Itália de 20, eu acho, mais ou menos, certo? Por onde andava ao lado dele o Mussolini militando também no movimento socialista. Mas eu não sei que socialismo era o de Mussolini, certo? E eu só sei que Gramsci, sabe, era ativista, pesado, me parece que ele foi presidente do Partido Comunista Italiano, e ali o Mussolini quis limpar a área e mandou recolher o Gramsci, certo? E havia um intelectual na época, certo? Eu cheguei a insinuar, sabe, a respeito da existência desse intelectual, e eu queria lembrar o nome do desgraçado, e eu chamei de desgraçado, porque esse cara é um direitista, certo? E ele militava na área do direito, tá certo? E aqui em Belém do Pará, por exemplo, eu acho que no Brasil. Eu li um livro dele sobre essa questão de direita e esquerda, ele dizendo no livro, sabe? Um livretozinho de poucas páginas, sabe? Dizendo que a direita e a esquerda acabou, tá certo? Até o Paulo Maluf se louvou disso, certo? Se dizendo do PP, do Partido Progressista, certo? E dizendo, sabe, que não tinha mais essa história de direita e esquerda, Paulo Maluf fez esse pódio. Esse cara, assim, Norberto Bobbio, fez uma desgraça por aqui, sabe? Confundindo as pessoas. E ele é louvado, rapaz, no meio acadêmico, certo? No meio acadêmico. Vê se pode uma coisa dessa. E eu queria lembrar o nome dele, Norberto Bobbio. Ele chegou, sabe, a incomodar o Mussolini, mas aí a família dele, me parece que o pai dele era professor, sabe? Ou ele era professor também, eu não sei. Sei que era uma família classe média, a família do Bobbio, certo? E eles se meteram e me parece que o próprio Bobbio escreveu uma carta para o Mussolini aí, sabe? Se posicionando, dizendo, sabe, que ele não queria o mal de ninguém, tá certo? Que não era contra o Duce, que era assim que se chamava o Mussolini, certo? O chefe, o chefão, tá certo? E aí dessa forma ele escapou da cana, bicho. Já o Gramsci não, rapaz. O Gramsci, sabe, tinha uma saúde frágil, sabe? E com saúde frágil ele chegou a padecer, certo? Ele escreveu uns livros, Memórias do Cárcere, certo? Que foi o pouco que ele deixou. Ele, sabe, lá de dentro da cana, mandava para fora em papel, sabe? Escritos dele, pensamentos deles ali naquela solidão, tá certo? E terminou, ele foi libertado aí, sabe, por uma questão até, acho que de misericórdia, sabe, o Mussolini, não sei se ele teria aí, sabe, estaria incomodado, sabe, em ficar com a morte de Gramsci na costa. Sei que
Ele liberou o Gramsci, certo, mas pouco depois ele veio a morrer. E esse Norberto Bobbio aí ganhou a fama, rapaz, eu não concordo com isso, certo? E quis lembrar também que lá quando, no final ali da década de 80 ou de 70, ou durante a década de 70, quando se quis organizar ali partidos políticos, só havia dois partidos na época, e na época da Constituinte só tinha dois partidos, certo? Era Arena e MDB. E a Constituinte encerrou em 88, tá certo? Quando promulgaram a Constituição e acabou ali o poder constituinte, certo? Aquela Assembleia Constituinte. E a partir de 90, então, se cuidou ali, sabe, eu falei que estava em 89, certo? E se cuidou, então, de organizar partidos políticos, e ali surgiu o PT e o PMDB, o PSDB, tá certo? E eu falava que o PT se intitulou Partido dos Trabalhadores e seguiu por aí com a discordância do Fernando Henrique Cardoso, que não concordava que houvesse na sigla a palavra trabalhador, porque ele era um liberal, o Fernando Henrique Cardoso, certo? E ele não ia concordar aí, sabe, com essa ideia de luta de classes, ele talvez fosse mais weberiano do que marxista, tá certo? E aí resolveu ali se reunir em São Paulo, lá com os pares deles, e havia um cara no meio deles chamado Franco Motor. Havia o Mário Covas, e mais acima do Mário aí, por questão de idade e de posto, certo? Porque era mais antigo, estava o Franco Montoro, tá certo? E assim eu queria lembrar de Franco Montoro e não surgiu. Essas questões aí da política que a gente não tem obrigação de saber, mas a gente aí mete a colher, tá certo? Mas é isso aí. Eu estou vendo aqui mais umas coisas que eu... Sim, aí eu falava assim que o Dino estaria enfrentando umas questões aí. O PSOL entrou com uma ação questionando assim, a obrigação do governo ter que pagar emendas parlamentares, emendas aí, então essa obrigação chamava-se imposição e as emendas chamaram-se emendas impositivas, tá certo? E essas emendas impositivas, elas recaíam sobre um grupo de dinheiro aí, de verbas, chamadas discricionárias. E no vídeo que eu fiz, eu falei de verbas discriminatórias e não tem nada a ver uma coisa com outra. São as verbas discricionárias, certo? Aquelas que vinculados ao poder discricionário de uma autoridade aí, sabe, que pode tomar decisões sem obrigação legal, tá certo? São aquelas verbas de livre, tem uma outra palavrazinha aí, sabe, que não vem agora, certo? Mas são palavras aí que o dirigente pode adotar sem precisar de muitas formalidades. Livre não sei o quê, não sei, não vem. Mas é assim, então tem verbas discricionárias e verbas impositivas, verbas carimbadas, por assim dizer, tá certo? E justamente a história das emendas parlamentares recai sobre essas verbas aí, sabe? Que o presidente da República, no caso aí, já que a gente vive o presidencialismo, tem o direito, sabe, de manejar para cima e para baixo, e são verbas chamadas discricionárias, tá certo? E eu falava também aí, sabe, misturando alhos com bugalhos a respeito de formas de governo, formas de Estado e regime de governo, tá certo? Eu quero dizer, e vou melhorar esse assunto mais adiante, que formas de Estado por exemplo, a monarquia e a república, tá certo? E regime de governo é o parlamentarismo, o presidencialismo, certo? Ou a mistura de presidencialismo com parlamentarismo, certo? Nesse caso, estamos falando de regime de governo, tá certo? O presidencialismo é o regime ali republicano, certo? Que coloca no centro ali, sabe, no centro do poder de decisão, tá certo? O presidente, ali no sentido de executar o governo, de fazer o governo do país, tá certo? E aí, as formas, então, quando se tinha a monarquia, do outro lado tinha a república. A monarquia no tempo antigo se verificava, por exemplo, na Grécia, certo? Onde havia as monarquias, os estados-reinos, e ali na Península Itálica estava Roma, tá certo? Com ali o regime republicano, tá certo? Eles saíram da monarquia, foram para a república, e dentro da república havia ali um colegiado chamado Senado, tá certo? Que ali reunia os nobres ali, sabe, de plantão, de turno, os patrícios, e esses nobres aí faziam o governo colegiadamente, tá certo? Explicado isso, vamos embora. Eu falava também da história de democrático e democrata, tá certo? Eu creio que o PT é um partido democrata, tá certo?
Tem um partido aí chamado PSD, Partido Social Democrático, certo? É uma coisa. E ali a tendência do partido, certo? Para não dizer que ele é republicano, então a gente diz que ele é democrata. E queremos então que o PT é um partido democrata porque valoriza demais essa questão aí da tomada de decisão colegiada, tá certo? E por aí vai, tá certo? Esclarecendo aí, tá certo? O PT é um partido democrata, tá certo? E vou tocando para frente, bicho, que atrás vem gente, tá certo? E hoje, 23, tá certo, a Kamala, sabe, foi homologada como candidata, tá certo? E ela fez um discurso e repetiu, do mais o mesmo. Eu não sei, estou com 20 minutos já de vídeo. E a questão é essa que me assaltou, certo? Nessa questão hoje de um movimento que existe, que o pessoal diz que é um movimento de direita, certo? É um movimento do mundo liberal, tá certo? Do liberalismo político, certo? Do liberalismo político, certo? Que é a questão aí, sabe, de gênero, a questão de identidade, aquela coisa toda, tá certo? O Marx falava, sabe, que o ser humano culturalmente, sabe, tem um nó górdio para resolver, que é o problema aí centrado na economia, tá certo? Aí tem o mundo material, tem aí a infraestrutura, a base econômica de tudo isso aí, tá certo? E as coisas se resolvem a partir dessa base, tá certo? E aí, avançando o pensamento, hoje, refinando, afunilando, filtrando, certo? Há uns que dizem aí, sabe, que é preciso ver questões identitárias, questões que valorizem os direitos humanos, e os direitos humanos aí, sabe, de vários segmentos, de vários grupos até ditos minoritários, aquela coisa toda, tá certo? E surgiu aí as questões de identitarismo, tá certo? Assim, mas para mim, a Kamala, por exemplo, certo? Ela vive num país aí, sabe, que propaga, se orienta ali, adota o regime, não o regime, o sistema que promove a reprodução do país dela, certo? Da sociedade do país dela, que é o capitalismo, tá certo? E o capitalismo aí centra-se aí na base daquilo que o Marx chamava de infraestrutura, a base econômica, tá certo? Mas aí, sabe, a Kamala é mulher, tá certo? E aí, tem diferença entre Trump e Kamala, tá certo? Qual vai ser a diferença, tá certo? Ali, o discurso de ambos, Trump e Kamala, certo? Vão aí, sabe, considerando as questões políticas, né? E as decisões que se pode tomar, tá certo? Ali vão tomar com base nesses critérios aí postos, tá certo? A começar pelas questões econômicas, tá certo? Onde as questões identitárias, ela fala em mulher, por exemplo, que ela vai valorizar as mulheres, não sei mais o que, etc e tal, políticas para cá, políticas para lá, tá certo? Mas de repente, quando fala, uma pergunta que surge mas de que mulher estamos falando, certo? Tudo isso que ela pregou em torno aí, sabe, de direitos sociais e direitos sociais referentes ao gênero feminino, certo? Aí, gênero feminino, onde? Vivendo onde? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ali na Venezuela, onde, tá certo? Lá na faixa de Gaza, onde, tá certo? E a gente vai vendo aí, sabe, que ela vai mandar fazer baixar o inferno sobre a terra, certo? E particularmente ali, vai continuar baixando o inferno sobre a terra ali na faixa de Gaza, tá certo? E as meninas ali, foi o que perguntou ali, quem foi que perguntou? Sim, foi a menina ali, sabe, a Natália Urbano. E as meninas, rapaz, as meninas ali árabes, certo? Estão compreendidas aí entre essas mulheres que Kamala disse que vai aí promover, tá certo? Aí é que está a questão. Então a gente vê que a luta permanece, sabe? Kamala é guiada, sabe, por esse critério aí, sabe, por essa visão de mundo, sabe? Centrada no paradigma economicista, sabe, de infraestrutura, conforme o Marx enxergou, tá certo? E que é preciso resolver isso primeiro, tá certo? E ela tem uma associação lá nos Estados Unidos, uma tal de APAC, tá certo? Que é ali, sabe, uma entidade que reúne pessoas capitalistas que professam a mesma fé no capital, no dinheiro, certo? E ali, sabe? E aí, a partir do dinheiro, eles desdobram aí, sabe, outros critérios, tá certo? Inclusive essa questão dos critérios aí de gênero, certo? E
E essa PAC é uma instituição aí, sabe, é de direita, sabe, e que aí, sabe, envolve a Kamala, sabe, e a faz nua, tá certo, deixando-a despida só com o esqueleto capitalista, tá certo? Tá certo? Onde ali dentro do esqueleto capitalista está a luta de classe como sendo o principal traço, sabe, que performa a mulher, sabe, a mulher Kamala, sabe, e que introduz na cabeça dela, sabe, ali a direção, sabe, que ela vai dar para o mundo, tá certo? Então eu me arrisco a fazer esses comentários aí, tá certo? Eu defendo que de primeira mão, sabe, o que está em questão é a questão da luta de classe, do que o ser humano enfrenta todo dia, tá certo? E deixemos assim, tá certo? E eu já vou aí com 25 minutos, tá certo? Uma outra notícia que eu peguei hoje, captei hoje no site 247, foi a eleição em São Paulo, certo? Que mostra ali o bolsonarismo dividido, bolsonarismo que se espraia para o Brasil inteiro, tá certo? O que está acontecendo lá em São Paulo está acontecendo aqui em Belém do Pará. São Paulo, capital, Belém, capital do Pará, tá certo? Onde tem um bolsonarista aí, um delegado de polícia, eu acho que aposentado, tá certo? Diz que ele aí exercitou aí, sabe, a função, o cargo de delegado durante 30 anos, tá certo? E esse cara se tornou aí parlamentar estadual, salvo engano, e depois federal, e hoje disputa a prefeitura de Belém. Não é a primeira vez, me parece que ele já tentou uma vez e não teve êxito, certo? Inclusive ele enfrenta aí na disputa um outro delegado federal que na eleição passada disputou com o candidato do PSOL, o Edmilson Rodrigues, certo? E perdeu por um triz, tá certo? A mesma, quase assim, a questão de diferença assim, de milhões, milhares de votos aí, sabe, aconteceu entre Edmilson e esse delegado da Federal. É um cara lá de uma região onde tem uma cidade chamada Tomé-Açu, que é uma área de imigração japonesa, certo? E ele próprio aí me parece, descendente de japonês, tá certo? E esse cara entrou no Serviço Público Federal, se tornou delegado de polícia e terminou concorrendo na eleição passada e perdeu as eleições para o Edmilson. E agora, dessa vez, é um tal de Éder Mauro, sabe, que aparece aí, e esse cara é bolsonarista, tá certo? E esse cara, sabe, quer fazer, sabe, porra, e aí é foda, sabe? Eu fico aqui com o meu cu trancado porque, sabe, se esse cara ganhar as eleições aqui em Belém, sabe, porra, vai ser o fim da picada, tá certo? E assim, certo, o bolsonarismo eu pude então anotar, sabe, lá em São Paulo tá se desmanchando no ar, cumprindo, sabe, um dito, né, que Marx fala, eu acho que, não sei se é no Manifesto Comunista, certo, de que tudo que é sólido se desmancha no ar, tá certo? E uma outra questão aí que está infernizando, assim, inclusive para esse vídeo de hoje, sabe, acho que eu vou colocar assim: Maduro, o velho, o menino e o burro. Tem um ditado que diz assim, sabe, que para mostrar que o ser humano muda de opinião, sabe, conforme aí, sabe, o sabor das circunstâncias, certo? Ou a direção do vento, ou qualquer coisa assim, tá certo? O Maduro hoje lá na Venezuela, sabe, qualquer que fosse o resultado, eu não sei porquê, sabe? A posição dos Estados Unidos eu sei qual é, tá certo? E a do Lula também eu sei qual é. A posição dos Estados Unidos é que o Maduro ganhando, sabe, os Estados Unidos vão enfrentar mais 4 anos aí de aperreio, certo? De perlenga, certo? Porque eles são doidos pelo petróleo que tem ali na Venezuela, certo? Ainda mais agora com a descoberta que fizeram ali, sabe, numa região aqui, na foz do Amazonas, tá certo? Não vou lembrar o nome agora da região, mas a região está em disputa. Eu só sei dizer que, mas já tem empresas ali, sabe, na Guiana, sabe, fazendo empresas estadunidenses, inclusive, e empresas anglos, inglesas, certo? Eu queria usar o adjetivo aí metendo um ângulo no meio, certo? Mas não vem. Mas assim, mas há empresas inglesas e estadunidenses aí fazendo exploração já do petróleo naquela região, tá certo? Só sei dizer que os estadunidenses estão doidos, rapaz, doido para pegar, sabe, pegar de volta, certo? O petróleo da Venezuela, tá certo? E assim, qualquer resultado que fosse, sabe, nessa questão da Venezuela, tá certo? Ali, sabe, haveria opiniões divididas. O próprio Brasil, rapaz, ele,
Aqui a oposição no Brasil contra os petistas, certo? É que os petistas são aí, sabe, defensores de Maduro, defensores de Chaves, são comunistas, aquela coisa toda. O Lula a todo custo quer se desviar, sabe, desses apelidos aí, certo? Desse estigma aí, tá certo? É essa a questão, tá certo? Que está em jogo, tá certo? E tem mais aí umas questões aí de sintonia fina que a gente poderia colocar, tá certo? Mas o Lula, no momento, ele se acha pressionado, sabe, para escapar dessa pecha aí de ser comunista, de ser socialista, sabe, de ser amigo do Maduro e aquela coisa toda, tá certo? Um pouquinho de som aí só para, aí, sabe, lançar o coreto. Espero que o YouTube não classifique esse meu vídeo aí, sabe, como usando direitos autorais, tá certo? Eu tô mostrando bem claro aqui que eu estou usando um karaokê, tá certo? Não sei se ele vai qualificar aí, sabe, como se eu estivesse me apropriando de direitos autorais, sabe? E bora ver, mas tá bem claro aqui, ó. Mas como eu não tenho nada a temer, tá certo? Então, assim, eu acho que eu vou chamar, assim, sabe, esse meu vídeo, quando já são quase 30 minutos. Quase não, são 30 minutos já. Maduro, o velho e o menino e o burro, certo? Para mostrar sabe, essa ideia, essa alegoria, sabe? E dessa alegoria tirar aí significados, de qualquer que fosse o resultado, sabe? Maduro não estaria livre, certo? Os venezuelanos não estariam livres aí dessa pressão que tem, dessa pressão inútil, dessa pressão, tá certo? Opressiva, né, sobre aquele povo ali, tá certo? Vou ficando por aqui, meu nome é Ernest, quem fala muito dá bom dia cavalo, eu sei disso, tá certo? Porque, tá certo? Eu sei disso, certo? E, então, mas eu fico por aqui, tá certo? Valeu, bom dia.